Se liga nessa história! Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao primeiro episódio do podcast Se Liga Nessa História. Nós somos Maria Luísa Soares e Iris Campos, estudantes de História da UFPB. E no episódio de hoje, falar sobre o Serviço de Proteção aos Índios, o SPI, durante o Estado Novo, mais especificamente sobre a tutela desse órgão sobre os povos potiguara da Baía da Traição, aqui na Paraíba, entre os anos 1941 a 1945. Você sabe o que era o SPI e como foi a sua atuação com os povos indígenas? Se não, chegue a embarcar nessa história com a gente. Fala, galera, vamos começar a conversar um pouquinho sobre o Serviço de Proteção ao Índio, que inicialmente se chamava Serviço de Proteção ao Índio e Localização de Trabalhadores Nacionais, o SPI-LTN, que foi um órgão criado em 29 de dezembro de 1910, por meio do Ministério de Negócios da Agricultura, Indústria e Comércio, na época em que o presidente do Brasil era o militar Hermes da Fonseca. E aí, 8 anos depois, em 1918, o SPI-LTN ele foi transformado em Serviço de Proteção ao Índio, que tinha como finalidade prestar assistência aos indígenas nômades, aldeados e que viviam ali de forma promiscuamente civilizada, assim como estabelecer centros agrícolas que empregassem a mão de obra indígena. E aí essa assistência, ela inclui as mais diversas áreas, como educação, agricultura e saúde. O órgão atuou de forma intensa durante várias décadas, seguindo atrelado ao Programa Nacionalista de Expansionismo Territorial, além de manter o projeto de inserir esses na sociedade. Aqui na Paraíba, o órgão atuou entre os anos de 1929 a 1967. Galera, durante muito tempo. Ou seja, ele pegou toda aquela participação ali da Primeira República, foi até o iniciozinho do regime militar, quando se tornou a FUNAI, a nossa conhecida Fundação Nacional do Índio. E durante essa ação do SPI, aqui na Paraíba, ele funcionava através do posto indígena Nísia Brasileira, localizado naquela praia da Baía da Traição, que fazia a 4ª Inspetoria Regional, situada no nosso estado aqui em Pernambuco. Ela também recebia e aplicava os repasses recebidos pelo governo, ou seja, o governo ele enviava as verbas para a inspetoria regional e a regional mandava para o posto aqui na Paraíba, para assim ser aplicado nas ações como saúde, educação e também as relações de comércio. Mas os povos indígenas que aqui viviam, eles tinham tipo de respostas para esse governo, e essas respostas vinham justamente através da mão de obra. Eles trabalhavam com plantios de vários ramos da alimentação, desde coco até raízes, e também forneciam através dessas relações comerciais, que a gente vai conversar um pouquinho mais ao longo do nosso podcast. Mas vamos lá, gente. A gente está aqui para falar sobre o Estado Novo, ou seja, o governo Vargas, e como a Iris já disse, o SPI ele já vinha antes mesmo do governo Vargas. Então, a gente vai contextualizar um pouquinho para vocês, e nós resolvemos trazer um pouco como esse órgão ele atuava antes da entrada de Vargas e o que mudou após assumir o governo, né? Para uma ação mais efetiva, o Estado, nesse sentido, assim, de controle desses povos, através do órgão, ele objetivava implantar um sistema de tutela nesses povos indígenas, né? Afastando esse povo, né, dos seus costumes tradicionais, que por eles eram vistos como povos bárbaros e selvagens, e seria esse mesmo povo na cultura branco, ou seja, através daquelas relações de trabalho, como eu já tinha citado anteriormente. E, em primeiro momento, com a criação do órgão, ela apresentou uma grande resistência, e essa resistência veio tanto econômica do governo, que achava meio que um absurdo, e da Igreja Católica, que ficou ainda mais puta com toda essa situação. O primeiro, né, o governo em si, ele via o órgão como um agente limitador da exploração das terras indígenas, vista que o momento econômico que o país passava, ele não era assim tão favorável, algo nesse sentido, né? Principalmente porque
objetivava essa questão da exploração, das lavouras, em específico nessa região do Centro-Oeste. Já a igreja, ela não apoiava essa implantação do SPI pelo fato de que, a partir de então, os povos indígenas eles passariam a ser tutelados pelo Estado, ou seja, ela perderia a genomia que era desde a catequização, e, a partir de então, essa licença, né, por esses povos passaria a ser de uma inspetoria que estaria ali inserida dentro de cada aldeia indígena, não só aqui na Paraíba, mas como em todo o Brasil. Só que a tutelagem imposta pelo SPI, ele não estava apenas ligado à dependência dos povos indígenas, mas sim sobre um controle sobre ele, né? E um controle esse que abrangia diversas esferas. E aí, ao gerir as suas ações, tanto políticas como econômicas, que estavam ali alinhadas a uma demanda nacional e sendo responsáveis por administrar a verba recebida pelo governo, o SPI ele destinava os seus recursos à economia, à saúde, à educação local, além de usar as terras para o desenvolvimento do trabalho agrícola e por meio da plantação, como Malu já havia mencionado. E aí, para o Serviço de Proteção ao Índio, de fato, atuar, os seus fundadores estabeleceram algumas condições básicas que são simples, mas que são bem importantes, né? Que aí a gente tem a necessidade de verbas suficientes para o seu sustento, que era algo que faltava muitas vezes, mas a gente vai aprofundar mais ao decorrer do podcast. Precisava de pessoas que fossem altamente qualificadas e que tivessem autoridade e poder suficiente para se impor. Mas a gente percebe que, ao passar do tempo do funcionamento da SPI, essas condições elas foram se desestabilizando, tendo essa verba inicial cortada em 60% com a crise financeira que vai atingir o país 3 anos depois da instauração do SPI. E aí, esse problema financeiro e de qualidade da equipe, ela só vai ser solucionado em 1940, com o governo Vargas, né, aí já durante o Estado Novo, que foi um período da história marcado pela intervenção econômica e pela centralização do poder federal, sem falar que ele detinha discursos de cunho racista e xenofóbico, de acordo com alguns autores, como o Seth Garfield, por exemplo. E assim, dito isso, o indígena ele era enxergado especialmente como um bom selvagem, né? Aquela visão do indígena pacífico, preguiçoso, forte, heróico. E aí esse imaginário ele era ideal para a proteção das fronteiras brasileiras e para o desenvolvimento da economia agrícola. E assim, para o Estado, e inclusive na visão do próprio diretor do SPI da época, a condição de indígena ela devia ser exterminada. Não era um extermínio que vinha através de uma morte do próprio indígena, da pessoa do indígena. Era um extermínio, de fato, da condição de ser indígena. Era um extermínio que vinha a partir do afastamento dessa pessoa das suas raízes culturais. Era um extermínio que vinha através de uma teoria, né, ou de uma desculpa, digamos assim, civilizacional de integrar esse indígena na sociedade, e é de fato um extermínio da sua condição de ser pertencente a um povo indígena, para fazer com que você se afaste cada vez mais das suas raízes. E isso, né, estava totalmente de acordo e favorecia os interesses estatais, ao passo que, na medida em que esses indígenas eles vão se afastando das suas aldeias, eles vão se afastando da sua cultura e do seu povo, eles passam a integrar a sociedade, mas como membros de uma camada mais pobre e mais desfavorecida. E é também muito importante destacar que as interesses, né, estatais aconteciam por causa que, durante essa época, o governo Vargas ele tinha uma política de exploração do território brasileiro, e um dos empecilhos para que isso acontecesse era justamente a presença desses povos indígenas em várias regiões do país, né? No início do governo, como você já tinha falado, né, o SPI ele tinha sofrido esse
corte de verbas, e à medida que as propostas desse órgão iam se mostrando promissoras, projeto nacionalista de Vargas e também de expansão econômica, já que não era só uma coisa territorial, estava tudo girando ali em volta né? Ele passou a representar um agente muito propulsor para essas conquistas e, consequentemente, esse orçamento ele passou a aumentar, o que possibilitou que suas ações se estendessem em diversas áreas do país, né? Trazendo isso para um âmbito mais local, a atuação da SPI no território potiguara, né, mais especialmente na Baía da Traição, com o posto Nísia Brasileira, no que diz respeito ao assistencialismo à saúde, que era uma das áreas que o SPI prestava essa assistência, esse assistencialismo à saúde, antes da criação do órgão e da passagem da responsabilidade da saúde indígena para ele estava a cargo do Ministério da Justiça e Negócios Interiores. Que assim, na realidade, a saúde indígena ela era desconsiderada, inclusive, pelo próprio Sistema Nacional de Saúde da época. E aí, nesses anos iniciais do SPI, ela ainda era muito prematura, muito embrionária. E por mais que alguns postos tivessem o material necessário para prestar essa assistência, geralmente não tinham profissionais da área para atuar e muito menos profissionais capacitados para lidar com a população indígena. E aí, de modo geral, o sistema de proteção ao índio, ele não oferecia um suporte técnico e especialmente financeiro para atuar de forma eficaz na área da saúde. E aí isso foi resultando em uma assistência falha e, de fato, insuficiente, que também está relacionada a uma falta de capacitação dos profissionais de saúde e a essa carência financeira. Então, dando continuidade a essa questão das relações econômicas que Iris abordou, né, nesse sentido da economia local em si, também dessas relações com a saúde, né, o posto Nísia Brasileira, né, da Baía da Traição, dependia dos repasses das verbas do governo, assim como eu já tinha citado anteriormente, que tinha essa relação entre o governo, SPI, Inspetoria Regional, né, que no caso era a que o posto fazia parte, e por último que esse repasse ele chegava às mãos do inspetor geral. Esse inspetor ele fazia essa divisão de como o dinheiro deveria ser utilizado entre saúde, educação, investimento em construções e também para o sustento básico do posto. Essa questão, né, a economia e o SPI e o próprio posto aqui da Paraíba, ele traz uma resposta assim, bastante significativa sobre o grau de influência que o Estado tinha naquele momento sobre as práticas potiguara, porque praticamente a ação do Estado, né, ali, tudo mudou. Aquele povo ele saiu do seu modo de vida tradicional para se inserir num modo de vida que eles não estavam acostumados, assim como essa questão do trabalho, né? Tinha dito, o plantio era uma das formas de sustento, mas eles foram também colocados para, por exemplo, ter contato com cultivos de plantas que eles não conheciam, de frutas. Então, foi toda uma adaptação, né? E fora a questão da saúde, né? Que Iris vai abordar ao longo da nossa conversa. Em 1941, o ano que a gente vai ter início aqui nessa nossa conversa, o podcast, o orçamento foi voltado para a aldeia São Francisco, que fazia parte, né, dessa região da Baía da Traição, ainda faz, no caso, e onde também estava localizado o posto indígena Nísia Brasileira, esse que estava sob o controle do encarregado Vicente Viana. E de acordo com um decreto do SPI, datado em 1936, os indígenas deveriam receber salários referentes a essas funções exercidas, que eram justamente aquilo que eu já citei anteriormente, de trabalharem, né, nas lavouras, nas construções, e que esses salários eram condizentes às suas necessidades. Entretanto, nesse decreto que a gente acabou lendo, né, para trazer um pouco dessa conversa para vocês, não tem estipulado o valor de quanto eles recebiam, assim também como não tem sobre essa questão deles receberem algo a mais sobre o salário, mas, no entanto, no acervo de documentação do Museu do Índio do Rio de Janeiro, em uma parte da sua documentação, fala sobre esses indígenas receberem benefícios além desses salários.
No ano de 1942, que se seguiu, acabou tendo uma mudança muito brusca, não só na economia local ou em os povos potiguara, mas no Brasil como um todo, já que foi o período que o país teve a transição da sua moeda nacional de réis para cruzeiro. E após a mudança dessa moeda, né, já em fins de 1942 e início de 1943, os investimentos do posto começaram a ser voltados também para uma nova área, que nesse caso seria a educação. Sobre os investimentos na área da saúde durante esse período, o principal direcionamento foi para a construção da enfermaria do posto indígena Nísia Brasileira, que começou a ser construída ainda em 1941, quando o inspetor responsável pelo PI era o Dustan Soares da Miranda, né? E aí, antes da construção da enfermaria, em caso de enfermidades, os indígenas eles precisavam ser levados para uma cidade fora, né? Geralmente cidades vizinhas, ou então, dependendo do grau da doença, eram levadas para a capital, João Pessoa, para poder ter uma assistência mínima. E aí, Malu falou agora há pouco sobre o pagamento de indígenas para executar alguns serviços. E aí, dentro desse processo de construção da enfermaria, há registros indicando o pagamento de um trabalhador no valor de aproximadamente 8.000 contos de réis, mas não indica se é um trabalhador indígena ou não, né? Se é uma pessoa externa. E aí é interessante falar que, por mais que haja documentos indicando a realização de obras na enfermaria, além da contratação de enfermeiros e de auxiliares de enfermagem e a compra de medicamentos e materiais de enfermaria durante os anos de 1942 e de 1943, existe um relatório do SPI, que é datado de janeiro de 45, que vai afirmar que a enfermaria ela só começou a ser construída em 1943. Só que aí a gente tem documentos, né, que indicam a construção desse prédio já no finalzinho aí de 1941. A gente pode falar um pouco que os gastos com a contratação de enfermeiros em 1942 eram uma consequência do início do assistencialismo à saúde dos povos potiguara da região em meados daquele ano, né? Mas não nas instalações da enfermaria devidamente adequada. Era uma coisa meio que assim, um serviço na aldeia, mas sem um local específico para ter aquele serviço. Já possivelmente a finalização dessa obra tenha levado realmente 2 anos para acontecer. E essa assistência antes do término da enfermaria, ela não se dá só em relação à contratação dos enfermeiros, não. Ela também vai se estender à compra de medicamentos que a gente já vê registros aí a partir de 1942. E aí, desse ano até 1944, foram adquiridos aproximadamente 95 tipos diferentes de medicamentos, né, que eram especialmente para doenças gastrointestinais, como prisão de ventre, azia, ou então medicamentos referentes a doenças respiratórias que acometiam muito, né, as populações indígenas em geral, como asma, bronquite, tosses, resfriados, sinusite, tuberculose e outras. E aí, medicamentos voltados para a cicatrização e antiparasitários, né, também eram os mais comprados e os mais utilizados. E assim, o término da construção do prédio da enfermaria, ele data de 31 de dezembro de 43, só que por mais que a parte física nela já tivesse concluída aí no final de 43, a inauguração oficial da enfermaria, ela só estava prevista para 1944, que é o período, né, em que foi instalado o material médico cirúrgico necessário, assim como houve a aquisição tanto de medicamentos como de fardamento para os indígenas. E aí a enfermaria do PI, ela só foi inaugurada oficialmente em 22 de outubro de 44, assim como o próprio prédio do posto indígena como um todo. E aí 44 foi um ano que, quando a gente vai analisar o consumo de medicamento, né, especialmente aí entre os meses de agosto e de outubro, é possível perceber que os medicamentos adquiridos em agosto
para as enfermidades como essas que a gente já citou, né, gastrointestinais, respiratórias, de pele, antisséptico, antiparasitório, e aí acrescenta assim na compra de medicamentos, né, ginecológicos e cardíacos, eles foram comprados em agosto, mas eles já haviam sido consumidos até outubro, né? O que vai indicar aí uma recorrência dessas doenças. E dando continuidade assim sobre isso que Iris abordou, né? Toda essa contratação de elas não estiveram restritas apenas a uma aldeia, mas sim as duas locais, São Francisco e a São Miguel. E aí, no ano de 1945, foi encaminhado aproximadamente um montante de 2.500 cruzeiros, né, que foram direcionados aí de um total de 83 mil cruzeiros recebidos pelo posto naquele ano. E aí, esses 2.000 eles foram direcionados para a compra de medicamentos. E, além disso, também foram recebidas 4 caixas de medicamentos da Inspetoria Regional, não especificando, né, quais foram as caixas, para qual tipo de enfermidade era. E aí, da assistência aos índios nesse ano, consta que uma grande quantia de medicamentos ela foi disponibilizada, assim como uma quantia extra de 2.029 cruzeiros em dinheiro para os enfermos. Só que assim, como a gente não tem oficialmente a quantidade de indígenas que eram tutelados pelo posto nesse período, então não dá para a gente afirmar se essa quantia de dinheiro, essa quantidade de medicamentos, ela era suficiente para suprir a demanda dessa população na época. A gente só tem aí dados que são um pouco mais soltos, mas que diante do montante dá para ter um pouquinho de noção de como que essa assistência à saúde era realizada. E no decorrer dos anos entre 1941 a 1945, que foram os anos que a gente abordou aqui nessa de hoje, foi bastante observado um constante crescimento econômico, tanto no viés da educação como da saúde, né, que foi mais abordado por Iris. E isso principalmente no setor da aldeia São Francisco. E foi em meio a todo esse processo orçamentário e esses repasses que as políticas econômicas varguistas, em conjunto ao órgão SPI, alcançaram o seu objetivo de que o posto Nísia Brasileira aqui da Paraíba se autossustentasse, ou seja, foi algo extremamente lucrativo para o governo o investir na região, já que os indígenas que aqui viviam, eles aceitaram, mesmo que não tenha uma forma tão pacífica assim, essa inserção na sua cultura e mudanças para o geramento de uma economia para a nação. E aí, durante todo o período de assistência do SPI, as problemáticas que vão reger a falta das verbas nos postos indígenas, elas são muito recorrentes. Isso é algo que dificulta muito a prestação de uma assistência de fato qualificada e eficiente. E assim, por mais que houvesse uma certa recorrência da compra de medicamentos e de prestação de serviços de auxílio aos enfermos nesse período, a situação do SPI no posto Nísia Brasileiro, ela não era diferente dos demais postos, né, de modo mais amplo de uma assistência geral do SPI. Ela era uma assistência que existia, mas que nesse período específico a gente não tem como afirmar se ela era falha, se ela acontecia com recorrência, porque a documentação oficial do órgão ela não retrata muito sobre esses aspectos, né? Ela não indica quantos indígenas tinham, quantos eram tutelados, quantas vezes eles iam buscar medicamentos, se ia, se não ia. Então é algo que fica um pouco incompleto em um sentido mais amplo. Então, galera, a gente achou massa fazer essa ligação entre economia, que foi uma das coisas que a gente achou que se interligavam bastante durante esse período histórico, principalmente nesse recorte que a gente trouxe um pouquinho para vocês sobre os povos indígenas aqui da Paraíba, e com destaque, né, para esse povo potiguara. E diante disso, é importante destacar, né, que nas nossas leituras, para trazer um pouco desse trabalho para vocês, a gente pôde perceber que
o quão ausente é a voz desses indígenas nessa documentação, como já tinha falado, e o quanto é escassa a percepção do quanto esse povo é afetado com essa inserção do Estado na cultura deles, né? E ali, eles de personagem principal, eles estavam lá, mas eles foram totalmente negligenciados no sentido social da palavra, e os vilões eram os tutores e o governo era o que tinha destaque, para as pessoas chegarem e verem, nossa, o governo está lá fazendo e ajudando aquele povo, mas não parava para pensar o quanto o povo estava sendo afetado por essas ações, né? Como ficou essa cultura e como ficou principalmente essa questão dessa relação, né? De tirar o seu para ser inserido dentro de outra cultura. É isso, galera. Esse foi o episódio de hoje. Nós esperamos muito que vocês tenham gostado. E agradecemos, né, que você tenha assistido até aqui. E esperamos que tenha aprendido pelo menos um pouquinho sobre a atuação da SPI com os Potiguara durante o Estado Novo. Esta é uma realização de Maria Luísa Soares Marculino e Iris Campos Oliveira, objetivando a obtenção da nota na disciplina História do Brasil 3 do curso de graduação em História em licenciatura plena da Universidade Federal da Paraíba. Obrigada.